A paz do Senhor Jesus a todos vocês. E hoje eu vim aqui falar sobre vigilância. O quanto é importante nós estarmos o tempo inteiro vigilantes e estarmos nos pés do Senhor, escondidos debaixo daquele que é o único que é capaz de nos proteger de todos os ataques do maligno. E primeiro eu vou ler algumas passagens para depois a gente fazer essa reflexão, tá? A primeira passagem está lá em 1 Coríntios 10, verso 12, que diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Algumas versões dizem, né? Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E sim, né? Para cair basta estar de pé, para morrer basta estar vivo. Então nós temos sim que estar vigilantes, né? Muitas vezes nós nos achamos imunes a tudo, porém não estamos, né? Então aquele que está de pé, cuide para que não caia. E a segunda passagem está lá em 1 João, capítulo 5, verso 18. Nós vamos ler o 18 e o 19, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Ou seja, aquele que é nascido de Deus é somente Jesus Cristo. Então ele não teve pecado, né? Ele não pecou. Mas aquele que foi, né, gerado ali depois, né, que foi remido por Jesus Cristo, que nasceu no Senhor, esse tem que se conservar, né? Que ele fala, conserva-se a si mesmo e o maligno não o toca. Então, assim, alguns falam assim, não, porque quem é de Deus o maligno não toca, né? Será? Será que não toca? Ele vai estar, o mundo jaz no maligno. Nós estamos onde? No mundo, né? Nós temos que buscar estar na presença do Senhor. Lá, né, tem o Salmo que fala, né? Aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porém, vamos pensar aí no esconderijo. O esconderijo, ele não fica mudando de lugar, né? Vamos imaginar aí um lugar seguro, né? Onde você se esconde. Quem decide se esconder? Somos nós, né? Nós sabemos aonde é o esconderijo, então decidimos ir para o esconderijo e quando estamos nesse esconderijo, o maligno não toca. Porém, se nós não decidirmos ir até o esconderijo, nós vamos estar dando o quê? Espaço para que o maligno toque. E às vezes é necessário que as coisas aconteçam, né? Para que a gente possa refletir sobre isso. Porque muitas vezes a gente fala, ah, Deus entende, né? Deus sabe. E nós negligenciamos as coisas que são do Senhor, o estar diante do Senhor. E por que eu estou trazendo essa palavra? Que nós temos sim que estar vigilantes. Porque eu sou uma pessoa que busco sempre estar com o Senhor, né? Eu amo a Deus, eu busco estar ali na presença dele. Porém, nesta semana, eu fiquei um pouco negligente, né? Estava cansada, as coisas acontecendo, então não orei tanto, não jejuei, já tem um tempo que eu não estava jejuando, não estava orando, né, acordando ali nas madrugadas para orar, buscando o Senhor, estava dispersa, né, entre cansaços e coisas, fui deixando, e aconteceu uma determinada situação, onde eu percebi que o maligno me tocou, e eu comecei a questionar a Deus, eu falei, como assim ele teve a capacidade de tocar nessa área da minha vida? Eu amo o Senhor, né, e aí o Senhor falou, mas você não estava escondida. Você deu espaço, né? E aí quando ele brama, assim, tem a palavra que fala, né? Que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando aquele que possa tragá-lo. Mas quem está ao nosso redor, próximo, é o Senhor. Porém, quando nós nos distanciamos dele, nós estamos indo mais para longe do Senhor. O Senhor permanece o mesmo. Ele permanece no lugar do trono, ele permanece santo, ele permanece no lugar dele, ele não muda. Somos nós que mudamos a nossa posição. E aí quando nós vamos nos afastando, nós vamos nos aproximando do território do inimigo. Então nós devemos decidir intencionalmente estar no esconderijo. Não dá para negligenciar, né? É só um pouquinho. É só um pouquinho, e esse pouquinho é o suficiente, porque ele tem sede, o inimigo tem sede e fome de destruir a nossa vida, porque destruindo a nossa vida, ele consegue fazer os objetivos dele, malignos, serem cumpridos, ele consegue destruir várias coisas e o propósito de Deus, e isso entristece o coração de Deus, porém nós precisamos nos posicionar, né? Eu falo isso pra mim, então ali foi ruim, né, ter acontecido, mas foi bom porque o Senhor me permitiu, através da minha negligência, falar, a culpa não é minha.
eu te guardo, né? Porém você tem conhecimento e você foi se afastando, você conhece, né? Você tem sabedoria. Teve um vídeo que eu falei, né? Que às vezes a ignorância é um presente. Eu não posso alegar ignorância. Eu conheço a Deus. Eu sei que eu tenho que estar o tempo todo escondido, né? No esconderijo do Altíssimo. E se esconder, sou eu que tenho que ir me esconder. Sou eu que tenho que caminhar com o Senhor. E eu só posso me mover quando Ele se mover e falar, vamos nos mover junto. E não me mover pelo que eu acho, pelo que eu sinto e pelo que eu determino. Assim nós temos que ser fiéis ao Senhor. Ele é imutável, né? E se Ele não disse se mova, se Ele não disse pare, não pare. Né? Por quê? Porque senão você vai sim dar legalidade para que o inimigo te toque e o Senhor não poderá fazer nada, a não ser que você clame por socorro, clame o nome de Jesus e diga Senhor, assim como Pedro afundou ali, porque Pedro ele teve a ousadia, ele caminhou sobre as águas, porém ele parou de olhar para o Senhor, olhou para o mar e ali ele afundou. E se ele não clamasse ao Senhor, talvez ele não fosse salvo, porque ele precisou falar Senhor, socorre-me. Eu não sei quantas mergulhadas ali Pedro teve, até o tempo que ele clamou socorro. Mas nós que conhecemos o Senhor, nós devemos estar o tempo todo intencionalmente clamando. E quando o inimigo tocar por alguma falha, porque nós somos humanos, né, e nós podemos sim cair, né, porque aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, nós temos que clamar aquele que nós conhecemos, o nome de Jesus, porque ele vai ser aquele que virá nos resgatar. Irá anular a ação do inimigo, irá fazer com que nós possamos retornar ao esconderijo do Altíssimo, mas que a gente não venha negligenciar, né? Que nós venhamos estar vigilantes. Então, essa palavra da semana, né? Eu falo que eu compartilho aquilo que eu também vivo, aquilo que eu também aprendo. E eu, assim como vocês, estou aprendendo isso. Que eu preciso estar escondida. Eu decido ir me esconder na sombra do Altíssimo, né? E que o inimigo ele não vai tentar em nada que não é da área que você possa suportar, né? Então assim, fique atento, né? E se caiu, se afastou por algum minuto da presença do Senhor, clame ao nome de Jesus para que Ele possa te resgatar novamente, que você possa voltar aos braços do Pai, porque aí sim, se você decididamente ficar no esconderijo, realmente o inimigo não pode te tocar, mas se você se distanciar deste lugar seguro, tem que ter muito cuidado para que não caia, porque o inimigo o tempo todo está tentando aí te derrubar. Então, levante-se, né, com a ajuda do Senhor e fique escondida debaixo das asas do Altíssimo, porque enquanto você estiver perto dele, o inimigo certamente não poderá te tocar. Mas se você se distanciar deste lugar seguro, você vai estar vulnerável aos ataques do inimigo. Então fique atento, né? Que Deus abençoe a sua semana e que você possa estar vigilante e escondido à sombra do Todo-Poderoso. Deus te abençoe.